Estamos aqui de volta, minha amiga e meu amigo, para trabalharmos o projeto político-pedagógico da escola e compromisso com a qualidade social do ensino. E vimos que é algo bastante sério, muito importante, o caráter político e pedagógico. O caráter político se realiza na pedagogia e a pedagogia se realiza na política, formando um cidadão crítico, criativo, participativo, inserido em uma sociedade democrática. Aí, nesse sentido, a escola cumpre a sua qualidade social, que, como sabemos, tem um aspecto quantitativo, um aspecto qualitativo. Quantitativo é acesso e permanência, qualitativo é que, estando lá, tenha direito à aprendizagem, conforme a intencionalidade da escola. Nós falamos sobre gestão democrática, que é um princípio constitucional e que, para ser implementado, precisa romper com as mazelas de uma escola antiquada, uma escola da elite, uma escola que sempre foi construída como ensino pobre para os pobres. Precisa ter o mesmo direito ao conhecimento escolar das classes dominantes para as classes dominadas, inclusive superando essas relações de dependência, relações de opressão, exploração e subordinação. A autonomia da escola implica em aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros. Não é apenas gestão como administração escolar. Não, a gestão tem a ver com o princípio da autonomia e, como a escola tem uma relativa autonomia, mas precisa interligar ao sistema, cada vez mais a dependência dos órgãos intermediários, secretaria, diretorias de ensino, etc., precisam ser rompidos, elaborando política educacional que seja coerente com o sistema. Para isso, como é que se faz isso? Que na escola se estimule a participação crítica, com transparência nas decisões, isso é muito importante, pressões da comunidade que sejam legítimas, controle social através dos conselhos escolares, os conselhos de educação, para que os acordos estabelecidos sejam cumpridos e também contemplando questões da comunidade que, de outra forma, não seriam consideradas pela escola, nem seriam cogitadas discutir, por exemplo, o papel da escola numa comunidade onde a extrema pobreza está muito elevada. Então, é muito importante isso, a escola ter autonomia. Isso tem a ver, quando a gente fala autonomia, com o princípio da liberdade, que também é um princípio constitucional, está ligado à questão da autonomia, está lá na Constituição Federal, e liberdade e autonomia fazem parte do ato pedagógico. O que é o ato pedagógico? É aprender e ensinar e aprender, pesquisar, a constante busca e comunicar, divulgar o aprendizado. O que é autonomia? A autonomia é uma palavra grega que significa auto, é o próprio, e nomos, significa regra, regras próprias. Eu sou autônomo quando eu decido, eu respeito a regra criada coletivamente, posso questionar essa regra, podemos mudar as regras, sem que outra pessoa me fale na cabeça para eu cumprir aquilo que foi colocado, sem imposições. Quando eu estou com uma imposição, eu sou um sujeito dominado ou heterônomo. Quando eu mesmo decido e compreendo as regras e participo, eu sou um ser autônomo, eu coloco as regras. A autonomia da escola sempre é relativa ao sistema. Liberdade é uma situação que nos coloca entre limites e possibilidades. Tá, nós queremos fazer uma mudança e uma integração maior da nossa escola com a comunidade. Tá, quais são os limites? Quais são as possibilidades? Há interesse da comunidade em fazer essa aproximação? A comunidade vai também se corresponsabilizar? A nossa equipe escolar está atenta e vai participar? Ou tem resistências e boicotes ou até mesmo ali sabotagens para essa participação? Toda liberdade tem a ver com um contexto. Somos livres como os outros, não apesar dos outros. Nós temos liberdade por referência ao outro. Eu sou livre quando eu respeito o outro
E Heller diz que a liberdade é liberdade para algo, não é liberdade de algo. Então aqui nós não estamos nos libertando de algo, nós estamos nos libertando para algo, para sermos seres emancipados. Liberdade é uma relação e ela tem que ser continuamente ampliada. O conceito de liberdade implica a regra, reconhecer e intervir. Ninguém pode ser livre se tem pessoas oprimidas ao nosso lado. Todos têm que se libertar juntos. A liberdade só existe também se for universal. Enquanto uma pessoa for dominada, não se tem liberdade, portanto, o princípio constitucional não é respeitado. Vale a pena pensar sobre essa questão do princípio da liberdade. Bom, e o quinto princípio, que tem a ver com a liberdade e autonomia, eu vou colocar aqui para você, é o princípio da liberdade e autonomia com a valorização do magistério. Tá? Liberdade de cátedra e autonomia docente. Então, vou colocar aqui valorização docente. É uma qualidade voltada aos elementos da profissionalização do magistério. O que é profissionalização? Existem dois conceitos aqui do José Contreras, que é um pedagogo espanhol, que diz o seguinte: profissionalização é as condições de trabalho, salário, jornada, remuneração adicional, segurança do trabalhador, tudo isso faz parte da profissionalização. Profissionalidade é outro conceito, diferente de profissionalização. Profissionalidade é a identidade do professor. Como que ela se dá? A profissionalidade. Nós nos constituímos docentes pela nossa formação inicial continuada, a partir do que nós vivemos junto às nossas instituições formadoras. No caso, a nossa universidade ou faculdade que nos formou e também os nossos órgãos gestores que nos propiciaram formações continuadas. Tem a ver a profissionalização com as condições de trabalho. O que nós temos na nossa mão para trabalhar? Recursos didáticos, físicos, materiais, dedicação à escola, redução do número dos alunos na sala de aula, isso também é uma questão de profissionalização, né, porque o professor precisa ter uma relação de equilíbrio e remuneração justa e adequada, para que se tenha satisfação no trabalho. Satisfação faz parte da profissionalidade. Remuneração faz parte da profissionalização. Compete, portanto, à escola levantar essas necessidades, especialmente da formação continuada, elaborar programas de formação, participando e interagindo com os órgãos reguladores do sistema, aí tem autonomia relativa, fortalecendo o papel da escola também no processo de formação. Então não pode ser um programa de formação vindo de cima para baixo. Tem que ser ditado pelo Banco Mundial, pelo BID, Unesco, não. Tem que ser algo elaborado em conjunto. Resumindo sobre o PPP, nós entendemos que o projeto político-pedagógico é o quê? Ele é a própria organização do trabalho escolar. Ele é a organização da escola. A construção tem alguns princípios: igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e liberdade e autonomia com a valorização do magistério. Esses princípios não podem ficar no vazio, não podem ficar no abstrato ou voando na nuvem. Precisa ser operacionalizado. A escola é o locus de aprendizagem, onde se garante o direito de todos e de cada um. É um espaço social contraditório, ou seja, nem todas as pessoas estão na mesma sintonia. Por isso é importante a luta ou acomodação dos envolvidos para o trabalho pedagógico. Numa escola acomodada não haverá transformação. Por isso, para operacionalizar o projeto político-pedagógico, são destacados aqui, vamos destacar 7 elementos desse processo. Vou enunciar para vocês. As finalidades da educação, a partir da lei, a estrutura da escola, o currículo, o tempo,
o processo decisório, as relações de trabalho e avaliação. Então, são 7 elementos, foram 5 princípios, agora são 7 elementos para construir o PPP, e aqui já vai dar materialidade ao próprio documento. O documento do projeto tem que ter esses elementos articulados. Primeiro de 7 elementos, as finalidades. Bom, a escola tem que ter efeitos intencionalmente pretendidos. A escola tem uma intencionalidade. O que a gente tem que privilegiar? O que nós temos que deixar de lado? O que precisa aprofundar? O que pode ser abordado de forma geral? Esses elementos da finalidade vêm de vários lugares, de várias origens. Nós vamos seguir imposições de fora ou construir pelo consenso, mas esse consenso é relativo. Nós precisamos decidir a finalidade a partir do arcabouço legal, da cultura da escola, é o segundo elemento, dos aspectos políticos e sociais da escola, da característica da formação profissional e humanística que se quer projetar nessa escola, ou seja, tem que pensar o desenvolvimento integral. Principal tarefa da escola contemporânea, refletir sobre a sua intencionalidade. E a base disso é o conceito de autonomia, que tem a ver com liberdade, tem a ver com valorização da pessoa humana. Por que a autonomia é importante? Para criar uma identidade dessa escola, de um ethos, de uma prática científica, que facilite a adesão dos atores e elaboração de um projeto próprio. Por exemplo, a nossa escola é inclusiva. Tá? Essa é a mensagem. Então, quando a comunidade vem para a escola, sabe que ali ela será respeitada em todos os seus aspectos. A autonomia é ligada à concepção emancipadora, à visão progressista da escola. A escola, para ser autônoma, não pode ficar na dependência do sistema. A escola não pode ser mera executora de normas orientadoras da secretaria. A escola precisa conceber o seu projeto com autonomia e fazer avaliações constantes, tendo líderes dentro do seu corpo docente e gestor, para que as finalidades sociopolíticas sejam cumpridas. Qual é a finalidade sociopolítica da escola? É formar cidadãos críticos, criativos, participativos, que resolvam situações complexas da sociedade. Segundo elemento, estrutura organizacional. A escola tem 2 estruturas organizativas. Primeira parte, administrativa, que se refere à gestão de recursos, arquitetura, imagem, equipamentos, toda a parte material, mobiliário, o espaço, as condições de iluminação, de saneamento, etc. E a escola também tem uma estrutura pedagógica. O projeto político-pedagógico ele articula a dimensão administrativa, pedagógica e financeira. A pedagogia determina a ação administrativa. Isso é muito importante. É pelo projeto pedagógico, pela finalidade pedagógica que vai ser feita a função educativa da escola, para que ela seja eficiente e eficaz. Ou seja, eficiente, fazer a coisa certa, né, fazer certa coisa, que é ser eficiente, e eficaz, que é fazer a coisa certa, para que as suas finalidades sejam cumpridas. Estrutura organizacional refere-se à interação política. Também tem a ver com o currículo. Como que é a estrutura na análise e construção do projeto político-pedagógico? Precisa identificar as estruturas que serão valorizadas, quem vai gerir essas estruturas, como que ela vai funcionar. E também fazer uma crítica e uma indagação sobre quais são os polos de poder na escola, quais são os conflitos que precisam ser mediados e, sobretudo, lembrar que é preciso romper com a burocracia e regular o trabalho pedagógico para que o ensino e a aprendizagem não fiquem subordinados à burocracia. Que o ensino e a aprendizagem não seja o preenchimento de diários de classe para cumprir tabela. Não, mas que todo esse processo seja vivo na escola. Para isso, algumas questões são importantes. Como que é a estrutura pedagógica? Qual gestão é praticada? Autoritária, democrática ou indefinida? O que a gente precisa mudar na escola? É só pintar, repintar as paredes? Ou precisa mudar também
alguma estrutura, alguma relação ali conflituosa. Qual é o organograma? Como que esse organograma reflete a distribuição de poder? Qual a lógica interna dessa escola? Quais as funções que devem predominar? Funções de emancipação, mão na massa, como que isso vai afetar a distribuição de poder na escola? E como que o regimento vai trabalhar todos esses elementos? Aí joga-se para um terceiro elemento do projeto político-pedagógico, que é a discussão do currículo. Orienta-se a construção curricular para a emancipação. Bom, então o currículo organiza a escola também para um referencial teórico, sendo a concepção de currículo uma construção social de conhecimento, implicando em sistematizar os meios para que isso se efetive. É propiciar o encontro entre os educandos e os saberes historicamente acumulados na sociedade. Currículo organiza o conhecimento escolar, vai transmitir para que o aluno assimile o conhecimento, as suas competências, para que o currículo se manifeste como processo e produto. Currículo, portanto, não é neutro, ele é ideológico, cumpre uma finalidade política. O currículo expressa uma cultura no tempo e espaço dados. Currículo não está isolado do contexto, porque currículo é historicamente situado. Qual o tipo de organização curricular que essa escola vai adotar? Fragmentada em disciplinas, mesmo que tenha lá os componentes curriculares da BNCC, a abordagem vai ser fragmentada ou integradora? Será uma educação integral ou uma educação compartimentada? E também, não menos importante, o controle social interno e externo sobre o currículo, que é articular conteúdos curriculares, metodologia, recursos de ensino e avaliação, com o controle oculto, que é o currículo oculto que acaba reforçando desigualdades. Ou seja, é importante que o currículo trabalhe a vida com seus conflitos, a vida com as suas determinações. Quarto elemento, também aqui, é o tempo. E um dos elementos é organizador do trabalho pedagógico. Calendário escolar organiza o tempo letivo, o trabalho dos professores. O currículo é organizado no tempo. E a partir do tempo se estabelece um controle hierárquico. Quanto mais esse tempo for compartimentado, mais hierarquizada é a relação social. Quanto mais aquela grade curricular tiver esse movimento restrito, mais será fragmentado e aí menos possibilidade de se institucionalizar um currículo para um ensino com extensão para a comunidade. O tempo, portanto, ele é uma estrutura organizadora. A escola é muito importante porque é o primeiro local que o jovem e a criança entram. E é ali que se deparam com a redução do seu trabalho a um trabalho abstrato. Porque até então, no ambiente não escolar, a criança, o jovem, o adulto estão no trabalho concreto, elaborando sobre o mundo. Quando vem para a escola, se deparam com a construção curricular em um tempo abstrato. Porque o saber escolar ele é descontextualizado, é um saber utilizado para o ensino. Para se alterar o trabalho pedagógico, é preciso que a escola reformule o seu tempo, para que essa equipe pedagógica também tenha período de estudo e reflexão, para que a escola seja a própria formação continuada. Por isso, os educadores têm que ter tempo para refletir, para pensar sobre o processo, sobre os seus alunos, para acompanhar o projeto e para que os estudantes se organizem também em espaços, por exemplo, como os grêmios estudantis. Por isso que é muito importante que os estudantes se organizem também para além da escola, tanto internamente com grêmios estudantis, com suas organizações próprias, mas que eles interajam com o entorno da escola. Com isso, nós chegamos a alguns elementos de elaboração do projeto político-pedagógico e, no próximo encontro, vamos continuar aprofundando essa temática. A você, meu muito obrigado e até lá.